genial Carlos Relvas, rico lavrador, criador de cavalos, exímio atirador, toureiro, amador, inventor, músico. Carlos Relvas distinguiu-se em muitos campos, mas foi na fotografia que se celebrizou internacionalmente, no que fotografou, no que investigou sobre e no que investiu na arte fotográfica do século XIX. Antiga Quinta do Outeiro, Golgã, Ribatejo. Aqui mandou o seu então proprietário, Carlos Relvas, construir este estúdio de fotografia. Único no mundo. Corria ao ano de 1872. A casa-estúdio de Carlos Relvas, na Golgã, é um testemunho exemplar do melhor do espírito do seu tempo. Um fascínio pelas novidades tecnológicas, a combinação entre arte e ciência e uma imensa curiosidade por tudo. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Nuno Borges de Araújo, casa-estúdio Carlos Relvas. Não podemos afirmar que seja o mais antigo do mundo. Provavelmente não é o mais antigo do mundo, dir-nos-á. Não foi, se calhar, o maior que se construiu. O que é que torna esta casa-estúdio de fotografia do século XIX única no mundo? Para começar, o facto dela estar preservada, que é excepcional. A maior parte dos estúdios de fotógrafos oitocentistas desapareceram. Outro aspecto que a torna excepcional é o facto dela ser uma casa que foi construída com um dispêndio enorme, com tudo o que havia de melhor e, portanto, com o maior luxo, digamos assim, que era permitido na época. E também o facto de ela ter sido concebida, embora de acordo com os princípios e com as regras que eram adequadas aos estudos fotográficos, mas o desenho em si é um desenho próprio. É concebido pelo Carlos Relvas e pelo arquiteto que o assistiu e é um desenho que não é comum. De resto, tornou-se um objeto de referência já à época de um livro que falava exatamente, já depois de ter sido construído, como é evidente, um livro que falava do que devia ser um estúdio exemplar de fotografia. Ali na fachada temos, enfim, os pais da fotografia. Sim, são as duas referências mais importantes e mais divulgadas daquilo que se convencionou chamar a invenção da fotografia. Não é muito claro que a fotografia tenha sido inventada, porque é um processo muito longo que vem pelo menos desde a Renascença ou até mais antigo. Fez experiências. O conhecimento da câmara escura, o uso da câmara óptica para desenhar, depois o conhecimento da sensibilidade de determinados produtos, determinados sais à luz, o escurecimento e, finalmente, e é isso que acontece nesta época do século XIX, não só por estas duas figuras, mas por outras pessoas, o desejo enorme, a vontade enorme de conseguir fixar uma imagem.
tal como eles haviam nas câmaras escuras. E, no fundo, o que acontece no século XIX não é só isso, mas no essencial aquilo a que se chama a invenção da fotografia é a descoberta da forma de fixar a imagem. E estas duas figuras foram fundamentais nesse processo. O UNIEPS começou com uma série de investigações nesse campo, e depois o Daguerre, que era um pintor, acabou por se associar ao UNIEPS e depois da morte do UNIEPS, apresentou em 1839, na Academia de Ciências de Paris, apresentou o processo do daguerreotipo, que é uma técnica que depois foi descontinuada, mas que no fundo é uma das primeiras formas de fotografia. Para todos os efeitos, para Carlos Relvas, Niepce e Daguerre são os seus tutores, as suas referências imediatas. São figuras tutelares, exatamente. O edifício começou a ser construído em cerca de 1871-72 e a construção durou até 1875. E durante esse período, a arquitetura dominante, erudita, é uma arquitetura eclética que vai buscar referências a arquiteturas históricas, digamos assim, de várias origens e as assimila num só desenho. Portanto, temos aqui referências de várias ordem, dominantemente referências ao estilo gótico. Este neogótico remete para o Mosteiro da Batalha. É, de facto, uma referência bem possível, porque o Carlos Relvas fotografou a batalha. Ele fotografou intensamente o Mosteiro da Batalha, Exatamente. Não é? Foi um dos trabalhos que ele expôs e que tiveram notoriedade no início do seu percurso fotográfico. As referências ao gótico são bastante pertinentes aqui, fazem sentido. Há qualquer coisa também, há uma dimensão ideológica forçosamente nisto também, não é? Não sei se nacionalismo será excessivo, mas um grande amor à coisa portuguesa. De facto, e estamos num período romântico em que há uma revalorização dos valores nacionais, dos monumentos, que estavam alguns arruinados, outros em mau estado de conservação, e há essa preocupação de criar, inclusivamente, um corpo não só de recuperar a história, ao nível da literatura, a vários níveis, mas também ao nível da fotografia há a preocupação de criar um corpus documental que reúna imagens desses edifícios e que os preserve de certa forma, constitua um corpus que possa afirmar Portugal com um passado histórico notável no contexto, mesmo no contexto europeu. No fundo, a fotografia, a jovem fotografia, ao serviço da inventariação dos objetos mais identitários do nosso património, é isto? Exatamente. À semelhança do que acontecera já em França e noutros países também. Realmente, para além dessas referências ao gótico, portanto, estas decorações ou estruturas neogóticas da casa, há também umas decorações intensíssimas, muito misturadas, mais uma vez, não é? Sim. Há uma mistura de referências de uma gramática decorativa muito alargada, que nesse período se usava. Portanto, havia uma referência à linguagem da arquitetura de várias épocas como uma gramática com a qual se construiu um projeto novo, não é? O gótico, no fundo, o que faz, por exemplo, nas igrejas, é desmaterializar o edifício, não é? E reduzi-lo à sua estrutura. No caso, por exemplo, da Batalha, dos outros edifícios góticos, são estruturas de pedra. Aqui, neste caso, é uma estrutura de ferro, o que é o ideal para um edifício que se quer um edifício de luz, digamos assim, um edifício onde a luz entra quase por completo, não é? Que é desmaterializado. Que é esta parte, esta estrutura, não é? Que corresponde ao estúdio onde já vamos. Corresponde ao ateliê onde as pessoas eram retratadas. É uma característica deste período do século XIX, é a arquitetura de ferro, o desenvolvimento da engenharia das grandes estruturas, das pontes, dos caminhos de ferro, e, portanto, é uma época em que a arquitetura de ferro se desenvolve muito. Esta estrutura foi feita no Porto, nos mesmos estaleiros que estavam a fazer pontes lá em cima, para o Rio Douro. Exatamente, foi feito na fundição do ouro. Dizem que são 33 toneladas de ferro,
possivelmente vindo de Glasgow. Mas foi o ferro, o material. O material. Mas a fundição, portanto, nos moldes, foi feita no Porto. Exatamente. E foi toda trazida do Porto para cá. Sim. O investimento nesta casa, neste edifício, é de facto extraordinário. Eu sugiro que vamos até lá acima, Nuno, porque, não obstante ser muito bonito isto tudo cá fora, a verdadeira surpresa é lá dentro. Vamos? Nuno, era aqui que as pessoas que vinham visitar o Carlos Relvas ou ser fotografadas por ele aguardavam. Sim, exatamente. Antes de subir à peça especial de resistência. Vamos lá acima. E aqui estamos nós, no estúdio de Carlos Relvas, no célebre estúdio de Carlos Relvas, captados pelo olho de uma das suas máquinas fotográficas, das muitas que tem aqui, que é uma catedral de luz, isto, Nuno. E nós podemos nos perguntar qual a necessidade de tanta luz num espaço de um estúdio fotográfico. O que acontecia era que no século XIX, e sobretudo no início, as emulsões fotográficas eram muito pouco sensíveis e, portanto, exigiam tempos de exposição longos. Daí a necessidade de luz. Quanto mais luz, melhor. Mas essa luz tinha que ser controlada. E, de facto, o que acontecia era que a maior parte dos estúdios fotográficos tinham envidraçados, maiores ou menores, mas tinham envidraçados, de preferência virados a norte, por causa da luz difusa, para não criarem sombras e marcas nas pessoas. Neste caso, tem envidraçados a norte e a sul, o que permitia... E por cima, exatamente. Portanto, isto é um banho de luz por todos os lados. Um banho de luz que permitia, com estas cortinas interiores, controlar a luz que se pretendia. Pode mostrar-nos como é que ele controlava a luz? Havia duas formas de o controlar. A luz lateral era controlada com a abertura e o fechamento destas cortinas, e a luz superior era controlada com um sistema de roldanas que permitia subir ou baixar. Que engenhoso. Isto, de facto, era o mais avançado à época, não é? Estamos a falar o último quartel do século XIX. A fotografia tinha sido inventada há 40 anos. Inventada no sentido que falávamos há bocado, não é? Difundido o método para as pessoas experimentarem e desenvolverem. O Nuno já disse isto há pouco lá em baixo. Este é um dos aspectos realmente que distingue esta casa e Carlos Relvas. É o que ele investiu de inteligência, de conhecimento e de dinheiro para fazer uma coisa destas, não é? Para fazer o melhor que conseguiu fazer, não é? De facto, conseguiu fazer uma obra extraordinária a nível internacional. Nós podemos perguntar como é que uma pessoa que vivia na Gulgã tinha acesso a esta informação toda, ou à informação que lhe permitiu fazer isto e fazer fotografia da forma como fez. De facto, cá em Portugal, sobretudo nas três principais cidades, no Porto, em Coimbra e em Lisboa, era relativamente fácil assinar todas as revistas e encomendar livros que vinham de Paris. As pessoas viajavam mais do que nós pensamos. E, portanto, ele era uma pessoa que assinava todas as revistas de fotografia, comprava livros e, portanto, estava informadíssimo, viajava. O contacto com a Europa era um contacto muito próximo, com as pessoas que faziam... E a partir de certa altura com os seus pares, fotógrafos, que também faziam experiências, não é? Portanto, ele estava extremamente atualizado e estudou tudo o que estava ao seu alcance para fazer o melhor. Portanto, há aqui uma ânsia clara de perfeição naquilo em que ele se empenhou. Empenhou-se em várias coisas, mas neste caso, na fotografia.
foi também um fotógrafo, ele próprio, muitíssimo bom. Sim, sim. Multiplamente premiado pelo mundo inteiro, de Filadélfia a Amsterdão, a Madrid, Paris, por toda a parte recebeu prémios, em muitos casos, medalhas de ouro. O que é que distingue a fotografia de Carlos Relvas numa época onde são tantas as experiências e tão bons os fotógrafos? Numa fase inicial, eu penso que o distingue, de facto, é a qualidade com que ele a pratica. Porque a fotografia inicial dele está muito ligada, como é natural, a uma tradição de fotografia de retrato de estúdio, sobretudo de retrato, não só retrato, mas sobretudo de retrato de estúdio. Com toda esta parafernália de são objetos. Adereços, exatamente. São adereços para compor cenários, não é? Para compor cenários e também que tinham também uma outra função, que era imobilizar as pessoas, por causa dos tempos longos de exposição. Portanto, as pessoas ou apanhavam a mão na mesa, ou na cadeira, ou estavam sentadas. Havia mesmo, ele aqui não tem, mas havia mesmo suportes para encostar a cabeça e para encostar o corpo, para as pessoas não se mexerem durante o tempo de exposição. Quanto tempo podia levar? Ele levar segundos, o que era suficiente para, com qualquer movimento ou piscar de olhos, a fotografia não ficar bem. Ficar tremida, a imagem. No início, numa fase quase inicial, por exemplo, no início dos anos 40, havia fotógrafos... No século XIX, estamos no século XIX. Havia fotógrafos que anunciavam como sendo um tempo muito curto de exposição, cerca de 10 segundos. É uma revolução tecnológica. Portanto, só 10 segundos para fazer uma fotografia. Porque havia fotografias mesmo no início que às vezes precisavam de minutos de exposição mesmo. Nesta altura a fotografia e a pintura interrogam-se mutuamente e contaminam-se mutuamente, não é? Exatamente. E inclusivamente o Daguerre era pintor e há outras pessoas muito ligadas à fotografia no período inicial que eram pintores e que eram pessoas que faziam pintura e começaram a fazer fotografia. Inclusivamente também acontece, é uma coisa curiosa que também acontece, é numa fase inicial da fotografia, os fotógrafos começam a competir no mercado com os miniaturistas. O que acontecia era que, pelo formato, pela dimensão e pelas características, era um trabalho que era mais próximo do trabalho da fotografia. Rivalizava. É engraçado, portanto, isto é a aurora deste novo mundo, exato, não é? Da imagem captada. Em que fase é que o Carlos Relvas se interessa e entra no mundo da fotografia? Não se sabe ao certo quando e com quem ele aprendeu, embora haja uma referência que diz que ele aprendeu com um fotógrafo bastante conhecido, que é o Venceslau Sifka, que era uma figura próxima do rei Dom Fernando II e que veio com ele, veio da Boémia, e que terá aprendido provavelmente em Lisboa. Aponta-se mais ou menos a fase de início da atividade dele ou da aprendizagem dele para meados dos anos 50. Se bem que aquilo que nós conhecemos do Carlos Relvas data... 1850. Sim, e começa muito por fotografar a família, os amigos, neste ambiente que é um ambiente de estúdio convencional. E isso era normal entre os fotógrafos amadores, e eles fazerem uma fotografia que era muito semelhante, não era... Sendo amadores, não faziam uma fotografia diferente, faziam uma fotografia que seguia as normas da fotografia de retrato comercial. E a partir de uma certa altura ele começa a descolar dos modelos comerciais e portanto, convencionados. E começa a aderir a uma fotografia que começa a ganhar corpo entre os amadores mais informados. É porque, desculpa interrompê-lo, Nuno, amadores, neste caso, têm mesmo o sentido estrito da palavra, ou seja, aquele que ama. Exatamente. Os que faziam a fotografia como amadores eram aqueles que a faziam por prazer e, portanto, tinham, obviamente, um conforto financeiro, social, exato, que lhes permitia experiências. Exato, porque a fotografia não era nada económica nessa época. A fotografia era e vendia-se. E vendia-se também. Caro. Vendia-se Vendia-se caro. Há épocas em que uma fotografia, não já nos anos 60, mas anteriormente, em que uma fotografia podia custar o equivalente a um salário mensal de um trabalhar, não é? Portanto, é uma coisa, não era barata de todo. Era uma coisa que se fazia uma vez na vida, sim, não é? Quem fazia? Era um retrato para ficar uma memória da cara daquela pessoa, da figura daquela pessoa, não é? E só a partir dos anos 60 é que há com uma evolução técnica da fotografia, é que há uma redução significativa dos preços. E aí
já se torna acessível a uma classe média e a uma faixa mais ampla da população. Até lá, não. Até lá, de facto, os clientes eram clientes da elite. Na segunda metade dos anos 70 e nos anos 80 é que, de facto, há uma aproximação a uma linguagem completamente diferente da fotografia, muito mais interpretativa, muito mais próxima de uma tradição compositiva da pintura. Não é uma exclusividade de Carlos Relvas, mas eu falo muito bem, falo com muita qualidade. Há trabalhos dele mesmo, sobretudo trabalhos de paisagem, que me parecem inovadores, e em Carlos Relvas nós encontramos fotografias em que são puros momentos de contemplação da paisagem e em que não há figuras humanas, não há edifícios, não é? Isso a mim parece-me inovador no trabalho dele e parece-me especial, parece-me uma coisa muito especial, um bocado anterior à sua época, digamos assim. Dentro dos retratados há, de facto, uma variedade sociológica que também é surpreendente. Exato. Ele fotografa literalmente reis e mendigos. Ele fotografou o rei Dom Luís I e a rainha Dona Maria Pia, que vieram aqui a Agulgã em 1872 e 1877. Fotografou pessoas das suas relações, amigos, família, e fotografou pessoas que visitavam o ateliê, e fotografou também pessoas do campo, da aldeia, não é? Tem muitos retratos. Mas há retratos especificamente mendigos, ou seja, existe, não é? Existem, claro. Sim. E autofotografou-se? E autofotografou-se. Tudo isto era muito dinheiro. Aliás, a certa altura, o Carlos Relvas perdeu um bocado a cabeça com esta paixão com a fotografia, ao ponto de pôr em risco o seu património e a sua fortuna. O José Relvas, o seu filho, teve que assumir a condução da Casa Agrícola, porque isto não estava a correr bem. Pois, acho que ele se perdeu no meio da sua paixão, um bocado. Também é uma característica singular do Carlos Relvas, é ele ter feito tanta fotografia. Não era normal um amador ter uma produção tão grande. Eu penso que aqui no arquivo tem cerca de 11 mil chapas negativas conservadas, e é uma produção extraordinária, sobretudo para um amador. Que um fotógrafo profissional tenha milhares de chapas é normal. Agora, um amador não é normal. Portanto, há aqui um investimento enorme e uma dedicação enorme à fotografia, não é? Durante muito tempo. E sempre com esta relação com o estrangeiro, portanto, a encomendar aquilo que havia de melhor, aquilo que era de mais recente, e depois a levar a sua fotografia, que é um aspecto fundamental também, é que ele soube desde muito cedo projetar o seu trabalho não só em exposições nacionais, como em exposições europeias. E levava e enviava... E não só, Filadélfia, o tal prémio que ele ganhou em Filadélfia. E norte-americanas, sim. Portanto, ele ganhou imensos prémios por toda a Europa. Esta casa está cheia de diplomas que ele recebeu, de prémios. E, portanto, era uma pessoa que na época era extremamente reconhecida. Era reconhecida em Portugal como o primeiro amador, o primeiro no sentido de ser o maior, e era reconhecido no estrangeiro. Não obstante o caro que era este amor pela fotografia, ou a prática desta arte no século XIX, Carlos Relvas nunca levou um tostão a nenhum dos seus fotografados. Isso é engraçado. É engraçado e mostra que, de facto, ele só gastou, não é? Com fotografia, não é? Só investiu. Houve alguns fotógrafos raros, mas houve alguns fotógrafos amadores que também vendiam fotografias.
comercializavam, punham em alguns locais a venda. O Carlos Relvas não temos notícia de que ele alguma vez tenha feito isso. Durante a vida de fotógrafo de Carlos Relvas, muitos processos foram sendo experimentados e desenvolvidos e ele próprio acabou por trabalhar com diversos processos como suporte da sua arte fotográfica. Os principais foram? Os principais foram o colódio úmido, depois o colódio seco e finalmente as emulsões de gelatina. Não é? O mais trabalhoso. Era o colódio úmido, porque era um processo que implicava uma revelação quase imediata, a seguir, antes que o colódio secasse, e, portanto, qualquer deslocação implicava transportar consigo um laboratório com todo o material associado à revelação. Mas aqui, nesta casa, estão construídos, desde o início, os estúdios, os quartos escuros, os laboratórios necessários, enfim, adaptáveis, presumo, a todas essas fases tecnológicas da fotografia, mas para que todo o processo ficasse concluído aqui dentro. Ele fazia isto tudo sozinho? Penso que não. Ele, em 68, contrata um fotógrafo de Lisboa, um fotógrafo profissional, que vem para aqui, para Alguém, e que o acompanha durante quase toda a sua vida como fotógrafo amador. Era o Augusto dos Santos Fonseca, e que acaba por falecer aqui na Gulbenkian. Portanto, é uma pessoa que o acompanha toda a vida, praticamente, nessa tarefa. E quem faz o quê? Não é muito claro, mas eu penso que os trabalhos mais mecânicos seriam feitos pelo Fonseca e que o Carlos Relvas estaria mais na tomada de vistas, no ato de fotografar.